minha gente? Muito bom dia! Segunda-feira abençoada, segunda-feira produtiva, mais uma semana começando e a gente aqui junto com você. Tudo certinho? Aproveitou bem o fim de curtir com a família? Maravilha! Vamos juntos, porque a 1h05 você será uma pessoa muito mais bem informada. Isso porque o nosso meio-dia já está no ar para todo o estado, falando de Santa Catarina para os catarinenses. Marista, final de semana foi bom, Marista? Foi ótimo, Fernando. E o seu? Maravilhoso. Viajou? Viajei. Fui a trabalho, mas viajei. Boa, E você Fernando. ficou em casa com o Gabriel? Fiquei em casa. Mentira, aproveitei muito, Fernando. Aniversário de Florianópolis, a gente passeou, teve boi de mamão. E vocês aí em casa aproveitaram também? Já vou adiantar, Fernando, que essa semana a gente vai ter instabilidade no tempo. Então, para quem quer aproveitar o ar livre, não tenho boas notícias, não. E que sucesso foi esse, hein? Da Maratona Cultural do Aniversário de Floripa. Parabéns, Floripa. Que sucesso! Repercussão no Brasil todo. E você que aproveitou e que curtiu um final de semana diferente por aqui. Mas agora tem a reportagem ao vivo. O Kaique Guede está na tela de Santa Catarina, está ao vivo no SBT. E a primeira informação é com você, Kaique. Bom dia. Muito bom dia, Fernando, Maria e a todos que assistem o SCC Meio-Dia. Isso aqui é inédito em Florianópolis. Pela primeira vez, a Rua das Gaivotas vai ser completamente asfaltada de ponta a ponta. Em instantes eu trago esta notícia e, além disso, tem outra coisa rolando aqui pelo norte da ilha. Mudanças no atendimento do Detran. Então fica ligadinho já no SCC Meio-Dia. Cada Kaique, já com mais informações. E direto de Lages, o nosso destaque é a prisão do vice-prefeito da cidade. Vamos trazer toda essa repercussão para vocês em instantes. Caso Bianca. A mãe da menina foi até o Rio de Janeiro para reencontrar a filha, mas não pôde trazê-la de volta. Vamos entender os motivos conversando ao vivo com o PC. Aí o momento em que o pai chega à delegacia, toda a repercussão daqui a pouquinho. E no SCC Esporte, a festa do Avaí, que foi o grande campeão catarinense de 2025. A gente mostra para vocês. Tem também todos os detalhes da previsão do tempo. Eu vou contar tudo a partir de agora, aqui no meio-dia. Fique com a gente, estamos no ar. Bom dia, Santa Catarina! Vamos embora, que está começando o nosso meio-dia ao vivo para todo o estado, segunda-feira. E a gente já abre com notícia importante para o norte da ilha, Maristela. Norte da ilha, Fernando. Mais uma rua vai ser pavimentada lá no bairro Ingleses. Os moradores esperavam há muito tempo e enfim saiu. Kaique Guede está ao vivo no local e tem todos os detalhes ao vivo aqui no SBT. Diga lá, Kaique! Vamos então, Fernando, Maria e todos que assistem o SCC Meio-Dia. Vamos nessa. Seguinte, Rua das Gaivotas, uma das principais do bairro Ingleses, na região norte de Florianópolis. É a primeira vez, algo inédito, que esta rua... É a primeira vez que esta rua será completamente asfaltada. Aqui nós vemos o trabalho de preparação da via para receber o asfalto. Eu falo neste momento em um percurso que fica entre a ponte sobre o rio Capivari e o costão norte dos Ingleses. Olha lá só, o ônibus passando agora, escrito Gaivotas, pessoal curtindo, quem sabe? Não, um ônibus vaziozinho neste momento aqui nos Ingleses. Os trabalhos não param, por quê? Toda essa revitalização da via, ela faz parte de um pacote de obras. Afinal, a Prefeitura de Florianópolis, ela destaca que além da pavimentação e o recapeamento dos 2,4 quilômetros desta rua, também depois que isso estiver pronto, ali por maio mais ou menos, segundo a Prefeitura, vai ser implantada uma ciclovia também neste local. Aí talvez você pense, uma ciclovia, será que ela vai tirar espaço de vagas de estacionamento? Não. O que a Prefeitura diz? As 120 vagas de estacionamento que já existem, elas vão ser mantidas. E o trecho em que a ciclovia vai ser implantada, não há vagas de estacionamento prévias, ou seja, espaços para estacionar o carro de forma regulamentada. Portanto,
2,4 quilômetros de asfalto novinho em Florianópolis, na região norte. E esta, lembrando, é uma obra inédita. É a primeira vez que a Rua das Gaivotas, de ponta a ponta, ficará completamente asfaltada. Soneirão, encerra lá, ó. Pessoal, a todo vapor, os serviços não param. Fernando? Kaique Guede, a informação ao vivo. Tem barulho de máquina trabalhando. Pode subir o som que eu quero ver o barulho da máquina trabalhando. Isso aí é o povo cobrando lá nos ingleses. E agora os trabalhos avançando. Nova pavimentação. Tem ao vivo? Tem Kaique? Tem informação? Tem SBT e você vem junto. Detalhe da imagem. Daqui a pouco a gente volta lá pro norte da ilha com o Kaique Guede. Vem mais perto de mim aqui, por gentileza. Deixa eu mostrar o tempo lá fora. Qual é a primeira cidade que vai aparecer aí? Lagoa da Conceição? Olha aí, Lagoa da Conceição, Florianópolis na sua tela. Dia bonito, hein, na capital. 28 graus de temperatura. Quem vem? Alô, Timbé do Sul. Sul do estado tá chegando. Também um dia bonito, dia ensolarado, típico de outono. Aí você vai vendo. 28 graus é a temperatura. Barra de Itapuá, praia de Barra. Tem um surfista na água, é isso? Mais uns 2, 3 na areia. Mais uma praia tranquila, também 28 graus de temperatura, já detalhes da previsão do tempo. E agora eu converso ao vivo com o PC. Vamos entrar no caso Bianca, aqui no nosso meio-dia. Você lembra, na última sexta-feira, a gente trouxe informações que o pai que tinha fugido com a filha, ele se entregou lá no Rio de Janeiro. Aqui você está vendo a imagem do momento em que ele chega na delegacia da Rocinha para se apresentar depois de dias sumido. Ele que levou a filha. Você lembra dessa história? A criança, então, foi levada para um abrigo. O pai, preso. A mãe foi até o Rio de Janeiro, mas não pôde trazer a criança de volta para Santa Catarina. A criança está bem, mas a mãe não pôde trazer a criança de volta para Santa Catarina. E o porquê é o que nós vamos entender agora, conversando com o PC, que está lá em Blumenau. Chegou a conversar com a mãe da criança, PC, quais são as explicações por parte da justiça, da polícia, para a garotinha não retornar à casa dos familiares aqui no nosso estado. Tem alguma relação com a denúncia que o pai fez? Que o pai, no momento em que se entrega à polícia, deixa claro lá na delegacia de que levou a criança, a explicação foi, levei a criança porque ela estava sendo violentada. Vamos entender com o PC o motivo dessa criança não retornar para Santa Catarina. PC, bom dia, obrigado pela apuração, acompanhando esse fato, inclusive no final de semana. Então, por favor, conta para a nossa audiência o que só você sabe, PC. Bom dia, Fernando Machado, bom dia a todos. A mãe voltou do Rio de Janeiro arrasada e não vê a hora de pôr fim a esse sofrimento e ter a criança de volta. A gente explica esse caso sim, Fernando Machado, chama a atenção porque depois de viver a angústia de ficar mais de 2 semanas sem qualquer notícia da menina até então desaparecida, agora a mãe de Bianca enfrenta uma outra dura realidade, uma outra dificuldade, a burocracia do judiciário para conseguir a autorização para retirar a menina Bianca do abrigo lá no Rio de Janeiro. E a gente explica, né? O pai se entregou na quinta-feira à noite, o pai que fugiu com a criança se entregou na quinta-feira à noite e na sexta-feira a família foi para a capital fluminense, cheia de esperança, né, de reencontrar a criança, de trazê-la de volta para Blumenau, mas a mãe voltou de lá frustrada e sem a Bianca. Como a menina foi internada em um abrigo após a prisão do pai na noite de quinta-feira, o caso foi registrado no Conselho Tutelar lá da Rocinha, no Rio de Janeiro. Agora, Fernando, para a mãe retirar a criança de lá só com autorização judicial. É isso que está dificultando as coisas. E a juíza do Rio de Janeiro, responsável pelo caso, pediu mais informações e quer primeiro entender o acontecimento para depois tomar uma decisão. Aí então, durante toda a sexta-feira, viu, Fernando, o pessoal daqui mobilizou o Conselho Tutelar, o CREAS, a delegacia, o delegado responsável pela investigação aqui, o advogado de defesa, uma mobilização geral. O pessoal se uniu aqui, eles realizaram um esforço e conseguiram enviar à Justiça do Rio de Janeiro
todas as informações necessárias sobre o caso, né? O histórico completo do processo já foi enviado à Justiça do Rio de Janeiro, mas não houve um tempo hábil para que a Justiça pudesse analisar lá na sexta-feira. E aí a mãe voltou para Blumenau sem a menina Bianca. E aí a gente se pergunta, né? Com a tecnologia de hoje, né? Será que um zap, a juíza de lá com a juíza daqui, num zap, uma conversa aí de uns 5 minutos, será que não seria possível esclarecer qualquer dúvida em poucos minutos? Será que não seria possível realizar todas essas dúvidas, esclarecer todas essas dúvidas? Pois bem, agora o caso está com a Justiça, está nas mãos da juíza do Rio de Janeiro, que cuida do caso, e é ela que vai decidir e a espera pela decisão que seja o mais rápido possível. Agora, Fernando, o que chama a atenção também, né? Não foi levado em consideração o sofrimento dessa mãe que não vê a menina desde o dia 28 de fevereiro. E o que mais impressiona ainda, viu, Fernando? A mãe que foi até o Rio de Janeiro, que não vê a menina desde o dia 28 de fevereiro, a mãe sequer pôde visitar a criança. Nenhuma visita sequer foi autorizada. A mãe voltou do Rio de Janeiro ainda mais arrasada, mas segue ainda confiante. Eu conversei com ela ontem à noite por WhatsApp e ela disse que segue acreditando na justiça, mas reclamou, disse, olha, parece que fui eu que cometi algo de errado, mas vou seguir orando e acreditando que tudo vai terminar bem. A família está esperançosa que hoje possa ter alguma novidade sobre o caso, viu? E o pai que fugiu com a menina segue preso no Rio de Janeiro, ainda não se sabe quando ele será transferido para cá, ele que deve responder por sequestro, cárcere privado e também por desobediência. Fernando Machado, meu Brasil brasileiro. Crueldade, né, PC? Crueldade, fazer a mãe viajar até o Rio de Janeiro para não poder encontrar a filha. A gente sabe o processo de investigação, muitas coisas estão em segredo de justiça, também é fato, mas a gente está falando de uma relação de mãe e filha. Uma mãe que não está querendo reencontrar uma filha que voltou de uma viagem à Disney ou de um intercâmbio nos Estados Unidos. A gente está falando de uma mãe que quer reencontrar uma filha que estava desaparecida. Desaparecida! Com a suspeita de que o pai teria levado ela para fora do país. Ou seja, reais chances, caso tivesse acontecido, da mãe nunca mais ver a criança. E a criança está bem, foi encontrada, está no abrigo e não pode ver. Fernando, mas tem muita coisa acontecendo nesse processo que ainda pode explicar esta decisão. Não, a mãe não fez nada de errado. A mãe entregou o pai para o pai passar o feriado de carnaval, entregou a filha para o pai passar o feriado de carnaval e a filha não voltou mais. O que de errado fez uma mãe para não poder ver a filha? Mesmo sabendo que a criança está bem, ela queria ver a filha dela, pô. É filha dela. Tem coisas nesse Brasil, vem comigo aqui, tem coisas nesse Brasil que eu vou te falar, só sendo muito forte para aceitar. Se fosse o filho de um rico, PC, se fosse o filho de um rico, meu irmão, com todo respeito, Fernando tá chamando a família de pobre lá. Não é essa a conversa. Estou falando que se fosse filho de um poderoso, isso não aconteceria. Pô, a mulher ir até o Rio de Janeiro, chega lá e não vê a filha. Que comece uma campanha agora nas redes sociais. Deixa ver a filha. Nós mostramos aqui o sofrimento dessa mulher. Fernando, muita coisa ainda vai ser explicada com a investigação. Não interessa, é mãe e filha. Isso vai fazer bem tanto para a mãe quanto para a menina. Ou ninguém colocou em pauta o sofrimento que a menina está tendo nesse momento? Ou é só a mãe que está sofrendo? E a criança de 8 anos? Que vê na mãe a principal estrutura. PC, muito obrigado pela informação. Segue acompanhando essa história. A gente vai avançar nesse caso. O caso da Bianca de Blumenau. Deixa eu mudar de assunto. Um homem foi preso após invadir a residência da ex-companheira e ameaçar policiais militares com um facão. O caso ocorreu no bairro EFAP, em Chapecó. O repórter Felipe Bastos tem todos os detalhes. Tem o áudio? Tem o áudio da imagem, deixa ganhar a tela do SBT. Olha a confusão. O homem com o facão na mão, vai vendo. O tamanho do facão. O tamanho do facão.
Rapaz, sem camisa, mesmo a bala de borracha vai fazer um estrago aí, hein? Mesmo a bala de borracha vai fazer um estrago. Mas o sujeito está colocando em risco a vida dos policiais, ele está saindo para matar mesmo. Olha lá. Agora foi colocado ao chão, a polícia agiu rapidamente e conseguiu segurar este morador lá de Chapecó, no oeste do estado. Veja comigo, olha, ele dá para matar, ele não está nem aí, quer ver? Ele vai para cima mesmo dos policiais. Os policiais tentando aplicar toda a técnica ali. Mas chega um momento que não dá mais. É necessário intervir porque o homem poderia fazer uma tragédia com esse facão na mão. E é colocado ao chão. Vamos lá, Felipe Bastos, com todos os detalhes pra gente ao vivo. Como é que terminou essa história, Bastos? O que deixou esse homem tão furioso para atacar a polícia com um facão, hein, Bastos? Bom dia. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a toda a nossa grande audiência do SC Meio Dia. Ainda não tem, Fernando, mais detalhes sobre o que causou tudo isso. O que a gente sabe até o momento dessa ocorrência, que foi registrada na última sexta-feira por volta de 12h30, mas só agora as imagens foram divulgadas nas redes sociais e também divulgadas pela própria Polícia Militar. Esse caso ele foi registrado na rua Valdemar Tormen, no bairro Refap, aqui em Chapecó, e mobilizou inclusive os policiais militares na tarde da última sexta-feira. O que nós temos de informação até o momento, informações repassadas no próprio relatório da polícia para a imprensa, dão conta de que esse homem de 37 anos, ele estava dentro do pátio de uma residência portando um facão. Nessas imagens que a gente está vendo, a gente consegue ver depois ele já em rua. Quando os policiais chegaram no local, eles tentaram conter esse homem e ele partiu para cima dos policiais. Ele teria pego, Fernando, a ex-companheira pelo pescoço, largou ela e depois foi para a rua com esse facão. Os policiais tentaram controlar ele, tentaram acalmar, acabaram não conseguindo, o que fez com que os policiais fossem para cima desse homem e rendessem ele. Um detalhe importante, Fernando, é que toda essa situação foi colocada em risco, não só os policiais, mas também populares que passavam ali próximo a essa rua. Vale ressaltar também que bem ao lado dessa ocorrência tinha uma creche, funciona uma escola de educação infantil. Esse homem, então, ele foi detido, ele foi preso, os policiais alegaram que ele estava em surto psicótico. Não temos mais informações até o momento. Ele precisou também ser conduzido para o Hospital Regional do Oeste, porque ele estava com algumas lesões pelo corpo. A mulher, ex-companheira desse homem, ela relatou aos policiais que ele arrombou a porta da casa dela, danificou diversos móveis, pegou esse facão e teria partido para cima da mulher. Por sorte, ninguém se machucou mais gravemente, mas fica esse registro, então, desse homem em surto que partiu para cima dos policiais. Ele foi para o hospital e depois foi detido aqui em Chapecó. Fernando. Muito obrigado, Bastos. Ainda hoje, o grande evento de Chapecó do final de semana, o lançamento da pré-candidatura ao governo do estado, do prefeito da cidade, João Rodrigues. Um grande evento, o SBT investiu numa cobertura, estavam lá só o Urrutia, também estava lá o Roberto Azevedo, nosso comentarista de política, nossos repórteres, o Felipe Bastos, acompanhando este grande evento que juntou mais de 5.000 pessoas, entre políticos, eleitores, lá no EFAP, em Chapecó. Daqui a pouco, é o grande destaque da política, o lançamento da pré-candidatura de João Rodrigues ao governo do estado. Cobertura ampla que o SBT fez durante todo o final de semana. Antes de seguir aqui com o nosso meio-dia, deixa eu conversar sério aqui com o pessoal de casa. Nós estamos dedicando também um espaço para a cobertura do caso que aconteceu em Lages. Fernando, não vai falar nada, Fernando Machado? Ô, Fernando Machado, 20 minutos de jornal, não vai falar nada? Nós vamos hoje trazer todos os detalhes. Nosso time está apurando todas as informações, seja aqui no SCC, ou no SCC 10, no SCC SBT ou no SCC 10. O nosso time apurando essa investigação. Tudo começou com a prisão do vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, que também é diretor do Semasa, neste final de semana, no sábado, final do dia. O que aconteceu? Ele está sendo investigado por agredir a ex-namorada e por manter ela em cárcere privado, conforme a denúncia oferecida por ela mesma, a vítima, à Polícia Civil. Essa é a investigação.
O que tem de mais recente nesse caso? Um vídeo dele, do prefeito, o vice-prefeito, que assumiu agora, no começo do ano. O que tem de mais recente nessa história é um vídeo dele, negando e principalmente colocando-se à disposição para a investigação e anunciando que vai se afastar das funções públicas neste momento para se dedicar inteiramente à defesa. A Suiane de Lis passou as últimas horas apurando essas informações porque é algo muito grave, muito grave. E não é fazer pré-julgamento de ninguém. O vice-prefeito vai ter todo o espaço para se defender na justiça, na imprensa, mas precisa ser apurado com muito rigor esse caso. A gente está falando de uma suspeita de agressão, Maria da Penha, sim, Lei Maria da Penha, e cárcere privado. A Suiane de Lis apurou todos os fatos para a gente. Eu vou mostrar um trechinho desse trabalho agora. O vice-prefeito Jair Júnior foi preso em flagrante por suposta agressão e cárcere privado na noite de sábado. Ele prestou depoimentos e foi liberado em seguida, podendo agora recorrer em liberdade. Todos os detalhes você confere hoje no SCC Meio Dia. Bom, ele foi liberado porque pagou fiança, senão não seria. Pagou fiança de 5 salários mínimos, um pouco mais de R$7.000. E aí vai responder o processo em liberdade, mas mediante a pagamento de fiança. O vice-prefeito se manifestou nas redes sociais. Eu quero mostrar um trecho dessa fala. Pode soltar. Eu erro, acerto, sofro e choro, como qualquer ser humano. Na minha vida pública, nunca envergonhei meus eleitores. Nem em votos quando fui vereador, nem em ações agora que sou vice-prefeito. Jamais farei isso. Quanto à minha vida pessoal, preciso manter o decoro. Tive um relacionamento com vários erros de ambas as partes com a minha ex-namorada. Como homem, estou errado por ter deixado as coisas chegarem a esse nível. O processo em questão está em segredo de justiça. E como sou parte, não posso me manifestar publicamente, senão posso ser preso. Apenas digo que o que está sendo noticiado não corresponde à verdade dos fatos. Prova disso foi que o juiz, ontem, entendeu que eu não deveria ser preso. Fui previamente condenado por algumas pessoas. Quero que o processo seja rápido, pois quando eu for absolvido, falo novamente sobre esse assunto. Por respeito ao povo lagiano e para me dedicar inteiramente à minha defesa, comuniquei à prefeita que irei me afastar das minhas funções na administração. Peço minhas sinceras desculpas a todas as mulheres por esse constrangimento. Acredito na justiça e na correta apuração dos fatos. Qual o constrangimento, né, vice-prefeito? Pedir desculpas às mulheres pelo constrangimento. E a vítima, ou a pessoa que está denunciando? Que fala o senhor tem para oferecer? Vice-prefeito. E não tem nada a ver com a administração, muito menos com a prefeita. Nada a ver. É um caso extremamente particular. E o melhor que o vice-prefeito tem a fazer agora é, de fato, se afastar das funções. Vice-prefeito, eu gostaria de ouvir mais, porque nas redes sociais, vice-prefeito, você é uma pessoa extremamente ativa. Grava conteúdo para tudo. Há anos eu acompanho, desde a época em que o senhor era vereador e muito atuante, diga-se de passagem, crítico ao governo atual à época, uma verdadeira oposição, o que credenciou o senhor a concorrer na chapa vencedora ao lado de uma das pessoas de maior credibilidade do Estado, da política do Estado, que é Carmen Zanotto. Uma mulher que também merece respeito e merece mais do que essas falas programadas e escritas pela defesa. Vice-prefeito, o espaço está aberto. Aliás, estarei em Lages, na quarta-feira. Se o senhor quiser me receber para um café, eu gostaria muito de ouvir as suas explicações. E gostaria também que o senhor se manifestasse a respeito do que ela falou. O processo está em segredo de justiça, mas o senhor sabe o que aconteceu. Explique. Olha, é muito dolorido numa região onde a gente sabe que as agressões e que a violência contra mulheres, infelizmente, é muito presente. Isso não sou eu que estou falando, pelo amor de Deus. São números, são dados, são métricas da própria polícia. Estatística. E é por isso que, nesse momento, não há pré-julgamento para contra ninguém. Todo o espaço para a defesa do vice-prefeito. Mas algo aconteceu. Senão, a gente não estaria falando aqui de um pagamento de uma fiança, nem mesmo da condução de um vice-prefeito até a delegacia,
nem mesmo do afastamento a pedido dele do cargo, nem mesmo da renúncia da Semasa. Percebam que existe algo a ser apurado. E é para isso que a gente vai trabalhar, para entender o que aconteceu. Porque, primeiro, essa mulher precisa ser ouvida pela polícia e depois o respeito com as mulheres que elegeram, que votaram no vice-prefeito e aquelas que vivem, independente da condição política, da decisão política que tem em Lages, na Serra. Eu vou voltar neste assunto ainda hoje. Um caso muito grave que precisa ser, não é pré-julgamento contra ninguém, mas é muito grave o que está sendo colocado, a denúncia que está sendo feita e precisa ser apurada. E nós não abrimos mãos de acompanhar toda esta situação. E o espaço está aberto aqui, vice-prefeito. O espaço está aberto, eu posso te garantir que eu tenho pelo menos uma dúzia de perguntas para te fazer. Uma jovem de 23 anos morreu após ser baleada na cabeça pela polícia durante uma abordagem em Criciúma. O fato ganhou grande repercussão nas redes sociais e por isso a Emanuela Justino está comigo agora com todas as informações. Manu, Emanuela Justino, todos os detalhes desta triste ocorrência, o que aconteceu, Emanuela? Explica pra gente. Oi, Fernando. Bom dia para você, para quem nos acompanha. Tamile Venâncio tinha 23 anos, inclusive hoje de manhã foi o velório dela na cidade de Lauro Miller, que é aqui no sul do estado também. Ela foi baleada na cabeça na última sexta-feira pela Polícia Civil durante uma abordagem, né? Segundo a Polícia Civil, o alvo da operação era o namorado dela, um jovem de 20 anos. Segundo a polícia, então, eles tinham mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e organização criminosa. Eles estavam em um carro de aplicativo, eles estavam em um Uber, e aí a polícia, essa operação toda aconteceu no bairro São Sebastião, aqui em Criciúma. A polícia teria mandado o veículo parar, não parou e acabou, então, disparando, né? Feito um disparo que acabou atingindo a cabeça da jovem. A informação é que estava, então, o motorista do carro por aplicativo, no caroneiro estava, então, o namorado dela e a jovem estava atrás. O motorista do Uber acabou sendo também preso, né? O namorado dela foi preso, o motorista do carro por aplicativo também foi, segundo a polícia, porque ele acabou acelerando, ele não obedeceu a ordem de parada. A defesa do motorista, inclusive, né, ele não teve a identidade revelada, mas foi representado então pelo escritório Leal, Viscardi e Zanetti. Ele não parou o veículo porque a polícia não estava caracterizada, eles estavam em um carro, uma viatura descaracterizada e também não estavam à paisana. E eles achavam que se tratava de um assalto, por isso que não teria obedecido a essa parada e por isso teria aí tentado fugir. Então essa foi a nota da defesa. A jovem, né, ela foi baleada na última sexta-feira, foi encaminhada para o Hospital São José, foi atendida pelo SAMU lá na hora, mas ontem, por volta das 3 horas da manhã, teve a morte confirmada. E o velório foi hoje de manhã, bastante comoção. A Tamile, de 23 anos, ela era estudante de odontologia, estava no último período de odontologia da Unesc, aqui no sul do estado. Agora, esse caso, né, vai ser investigado, porque esse caso já foi encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil e também a OAB publicou uma nota informando que vai apurar esse caso por conta desse disparo que foi feito. Segundo a polícia, o alvo era um namorado dela, Tamile não tinha nenhuma passagem pela polícia e agora, então, né, vai para a investigação desse caso. Nas redes sociais, muita comoção realmente pela perda, né, da jovem de 23 anos. A polícia informou que o namorado dela, esse rapaz de 20 anos, ele já tinha sido alvo de uma outra operação no dia 13 de fevereiro, quando foram apreendidas drogas e outros objetos também relacionados ao tráfico de drogas. Por aqui, né, a gente segue acompanhando esse caso. O fato é que essa jovem acabou, então, morrendo, né? Ela foi enterrada, como já falei, hoje de manhã na cidade de Lauro Miller. E esse caso agora vai para a Corregedoria da Polícia Civil aqui de Criciúma. Volto com vocês aí no estúdio.
Emanuela Justino, a gente agradece as informações direto de Criciúma sobre esse caso que ganhou grande repercussão nas redes sociais. Manu, daqui a pouquinho a gente volta, qualquer novidade você nos chama e a gente volta com você aí direto do sul do estado sobre esse caso aí que está chamando muita atenção do sul do estado. Esse triste caso que aconteceu aí em Criciúma. Obrigada, Manu, pelas informações. A gente vai seguindo aqui com o SCC Meio Dia, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo para vocês, mostrando aí uma mudança no nosso tempo. O final de semana foi ensolarado em toda Santa Catarina, mas a partir de hoje, amanhã, a gente já tem instabilidade aqui para Santa Catarina. Vamos para o norte do estado. Um rapaz de 24 anos acabou morrendo em uma casa noturna na cidade de Araquari. O indivíduo que teria cometido o crime estava encapuzado. O Luiz, ele vai trazer mais informações, mais detalhes desse ocorrido que a gente está vendo já um pouco aqui nas imagens. Luiz, bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer gigantesco ter a sua audiência nesse início de semana. Fique conosco aqui no SCC. Pois é, Maria, esse homem de 24 anos acabou perdendo a vida nessa casa noturna, nessa balada ali na cidade de Araquari. E um outro de 35 acabou ficando ferido nesse ataque que ocorreu no dia de sábado, por volta das 4h18 na nossa cidade vizinha aqui em Araquari. Nesse horário foi a hora que a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar. O crime teria acontecido no estacionamento do local. O homem estava usando touca e casaco, seguiu um dos dois homens e aguardou até que ele entrasse dentro do veículo. Nas imagens a gente consegue verificar isso. No momento em que eles entraram, esse suspeito acabou efetuando diversos disparos dentro do automóvel e logo em seguida ele teria fugido dentro de um carro branco. A vítima fatal não era cliente regular, ou seja, não frequentava esse estabelecimento, essa casa noturna ali em Araquari. Ele recebeu os primeiros socorros no local, foi levado até o Hospital São José aqui em Joinville, porém ele não acabou resistindo e acabou falecendo. Um ataque covarde que acabou acontecendo nesta balada aí em Araquari. O mesmo acabou tendo diversos disparos na região do tórax e acabou perdendo a vida. Uma noite violenta em Araquari, aqui no norte do estado. Maria, eu volto contigo no estúdio. Pelas informações, Luiz. E agora a gente vai com outras notícias da região norte. Teve acidente grave em Joinville que acabou vitimando um motociclista. Acompanhe com o Luiz. Um motociclista morreu após desviar de uma retroescavadeira e bater em um muro. O caso aconteceu no sábado na rua Gabriel Oerpes, no bairro Morro do Meio. A retroescavadeira vinha pela via quando o piloto da moto acabou atravessando o cruzamento e se chocando com o maquinário. O mesmo acabou falecendo no local. O calor de mais de 30 graus registrados neste domingo em Joinville foi o fator primordial para que as pessoas usassem o chafariz da bailarina, como foi o caso desse cidadão que usou o monumento para se refrescar. Em determinado momento, o cidadão acaba mostrando demais e o momento foi flagrado por pessoas que passavam pelo local. Informações do norte do estado. E agora um motociclista morreu em um acidente neste domingo em São José. O homem de 31 anos bateu contra um veículo que estava parado e não resistiu aos ferimentos. A equipe do helicóptero Arcanjo foi acionada e chegou a fazer o atendimento, mas o homem morreu ainda no local. E um homem morreu afogado na praia do Morro das Pedras, em Florianópolis, neste sábado. A vítima, de 58 anos, foi retirada do mar pelas equipes de resgate e as manobras de reanimação foram realizadas, mas o homem não resistiu e morreu no local. Confira agora outras ocorrências do final de semana. Um adolescente de 17 anos morreu durante um confronto com a polícia neste sábado em Palhoça, na Grande Florianópolis. O fato ocorreu após 3 criminosos armados renderem um motorista de aplicativo e roubarem o veículo da vítima. A ocorrência começou quando a equipe do Tático recebeu informações sobre o roubo na região continental de Florianópolis. O veículo foi rastreado e localizado em Palhoça, no bairro Pagani. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos iniciaram uma fuga em alta velocidade até capotarem. Os criminosos então fugiram para uma área de mata. Durante a tentativa de fuga, o suspeito de 17 anos apontou uma arma para os policiais, que reagiram e efetuaram disparos.
Os outros 2 suspeitos de 19 e 20 anos foram presos em flagrante. Um revólver calibre 38 foi apreendido e o veículo roubado foi recuperado. Os presos não tiveram ferimentos. Furto e invasão terminaram em confronto com morte na capital. 2 suspeitos foram presos e outro morreu na ação que ocorreu neste domingo, no sul da ilha de Florianópolis. Segundo informações, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de furto no bairro. Os policiais, então, iniciaram as buscas pelos envolvidos. Durante a ação, chegaram informações que outra residência estava sendo furtada. Os policiais, juntamente com os moradores, cercaram a residência e aguardaram o apoio de outras viaturas. Com a chegada do tático, foi realizada uma varredura na casa-alvo do furto e nas residências vizinhas. Neste momento, um homem teria corrido em direção aos policiais com uma arma em punho. Os policiais reagiram e efetuaram os disparos. O homem morreu no local. Outros 2 suspeitos foram presos. As investigações sobre o caso continuam. Um engavetamento na ponte Colombo Salles provocou trânsito e lentidão na saída da ilha. O acidente envolveu 4 veículos e interditou 2 pistas da rodovia. Com o forte impacto, um dos veículos parou debaixo da caçamba de um caminhão. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. O guincho da ponte foi acionado para liberar o tráfego. A Polícia Civil prendeu em flagrante 2 suspeitos de terem furtado aparelhos celulares em uma loja de Xanxerê. Me dá a imagem, por gentileza. Olha os 2 aí. Lá vem, ó. Lá vem a duplinha. Lá vem a duplinha. Imagens de câmera de segurança registraram toda a ação. Os 2 suspeitos quebraram a vidraça de um estabelecimento comercial e furtaram cerca de 11 celulares. Depois fugiram. Os criminosos teriam utilizado um martelo para quebrar os vidros. O crime teria ocorrido na madrugada da última sexta-feira. No começo da tarde, os 2 suspeitos foram presos. Com eles estavam 10 aparelhos celulares que haviam sido furtados. Eles confessaram o crime. O prejuízo estipulado para o proprietário da loja chega em torno de R$20 mil. Os celulares furtados foram devolvidos e os suspeitos foram encaminhados para o sistema prisional de Xanxerê. A prisão quebraram com o martelo a vidraça e levaram os celulares. Mas já estão presos. Ação rápida da polícia lá na região oeste. Mais de 5 mil pessoas compareceram no lançamento da pré-candidatura de João Rodrigues ao governo do estado de Santa Catarina. O evento foi realizado no pavilhão da EFAP e reuniu lideranças de vários partidos. A gente vai conferir todos os detalhes agora na reportagem de Felipe Bastos e André Rodrigues. Caravanas de várias partes do estado estiveram presentes no evento, que já se tornou histórico para a política de Santa Catarina. Em cima do palco, importantes lideranças políticas de diferentes partidos, como o MDB, PP, Novo, União Brasil e Democracia Cristã. E entre essas lideranças estava o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, que declarou apoio a João Rodrigues nas eleições do ano que vem. De consolidar o PSD como uma alternativa, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil também, é muito importante. E Santa Catarina, sendo um estado forte que é economicamente, um grande produtor de alimentos, muito forte na indústria, nós temos que ter lideranças consolidadas e o partido, que eu tenho falado isso nacionalmente, o PSD como um todo não pode ser sublegenda de ninguém, nós temos que ser protagonistas, nós temos que ter uma opção para a população. Então eu estou feliz aqui de estar nesse encontro fantástico, né? A gente vê pelo tamanho da estrutura das lideranças de Santa Catarina do PSD. O presidente estadual do PSD, Heron Giordani, falou sobre a importância de um governo comprometido com planejamento e não com improvisos. Ele também disse que João Rodrigues vai percorrer todo o estado para apresentar o projeto à sociedade. Ainda durante o evento, um vídeo com as melhorias que já foram feitas e outras obras que estão em andamento aqui em Chapecó foi apresentado. Mensagens de apoio de outros políticos também foram apresentadas para todo mundo que estava presente. Destaque para o recado de Gilberto Kassab. Eu estou entre aqueles que acreditam que você tem todas as condições para nos representar nessa jornada que hoje se inicia. Meus votos aí de sucesso a cada um de vocês. Meu abraço a você, Jorge Borhaus, em referência para todos nós da vida pública e que tanto nos entusiasma com a sua ação, com a sua militância partidária. Que possamos todos juntos ter essa vitória
para governador, para senador, para deputado estadual, deputado federal e fortalecer o nosso PSD em Santa Catarina nas eleições do ano que vem. A trajetória de João Rodrigues também foi apresentada, desde os momentos mais difíceis que passou até a volta à Prefeitura de Chapecó. Momento de emoção ao lado da esposa e das 2 filhas. Todo mundo sabe que eu sou de direita, todo mundo sabe que eu vou apoiar o candidato liderado pelo governador Ratinho, pelo Bolsonaro, pelo Zema, pelo Tarcísio, pelo Caiado. Esse grupo vai se unir na direita. Mas a discussão é local, é aqui. Os catarinenses vão discutir quem pode fazer mais por Santa Catarina. Então o debate vai ser estadualizado. Mas se tiver que debater nacionalmente, mas se tiver que falar de direito, não há problema nenhum. Mas eu acho que isso é desnecessário. A gente tem que mostrar para o Estado os problemas e como resolvê-los. Saurutia já comigo, porque ela, junto com o Roberto, esse nosso timaço de comentaristas, o timaço foi para Chapecó também. O Roberto foi, a Sol foi, acompanharam de perto. Assisti a entrevista com o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, muito legal. A participação do Roberto e da Sol na cobertura do final de semana direto de Chapecó. O que só vocês viram, e mais do que isso, né, Sol? O que vocês conseguiram pescar, aquele bastidor deste evento tão importante para Santa Catarina, não por conta de que é o lançamento da candidatura de João Rodrigues apenas, mas é um movimento político que reúne, né, e que reuniu lideranças políticas do Brasil e do nosso estado. Então, é sim um evento muito importante. Sol, o que você tem para avaliar a respeito desta ação do final de semana? Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia para você de casa. Estivemos conferindo de perto um novo momento, consolida um novo cenário. Embora a gente já tinha essa informação, o João Rodrigues, desde quando fez campanha para sua reeleição, anunciou que ele se lançaria como pré-candidato ao governo do estado. Sábado, o movimento oficializado, e ele cumpriu o que prometeu. Uma plateia de mais de 5.000 pessoas de todo o estado presente e um palco cheio de lideranças. A gente encontrou durante o evento de João Rodrigues no sábado, representantes de partidos, inclusive da base do governador Jorginho Melo, que é o candidato natural à reeleição. A gente tem, a partir de esse grande evento realizado em Chapecó, um cenário possível para 2026 com 2 candidaturas de direita. Estavam lá o governador Eduardo Pinho Moreira, ex-governador Eduardo Pinho Moreira, do MDB, junto com uma ala da velha guarda do partido, o MDB, que está na base de Jorginho Melo. Estava também o Partido Progressistas, representado pelo deputado Altair Silva, que disse que estava lá representando os 3 deputados da bancada estadual. O Novo, que é um partido que está flertando aí, a gente teve depoimentos do prefeito Adriano com Jorginho Melo, estava representado por Tramontim, ex-candidato a prefeito em Blumenau, foi candidato a governador na última eleição. Teve muito bastidor. O que a gente pode dizer desse evento? João Rodrigues se apresenta como uma candidatura com força, mas que precisa agora musculatura para chegar na urna em 2026. Não é só a presença de líderes de outro partido, ele precisa atrair mais partidos. Ele deixou claro durante o evento, em entrevista coletiva, que o Senado não é uma opção, que ele vai atender o desejo do povo, que, segundo ele, vislumbra esse processo de candidatura ao governo do prefeito de Chapecó em 2026. Estavam lá Ratinho Júnior, governador do Paraná, levando apoio, falando que o PSD precisa construir candidaturas em todo o estado, buscando também um projeto nacional. E quando a gente fala de projeto nacional, é importante que a gente lembre que o ex-governador, o ex-presidente Bolsonaro pode não estar na urna em 2026. Então, a influência do bolsonarismo em Santa Catarina não será a mesma da eleição passada, confirmando a não presença de Jair Bolsonaro na urna no ano que vem. E, pelo outro lado, as ausências notadas, quem foi notado por não estar no evento foi o prefeito da capital, Topácio Neto, que estava em Florianópolis nas comemorações do aniversário. União útil e agradável para justificar a ausência, bem como o ex-deputado e secretário da Articulação Internacional no governo Jorginho, Paulinho Borghianzi. E os dois publicaram uma foto, Paulinho Borghianzi publicou ontem, liderando um movimento por uma direita unida. É um movimento que eles vão tentar unificar PL e PSD, como foi na capital. Mas João Rodrigues deixou claro, mostrou força, lotou a EPAF com mais de 5.000 pessoas, que não tem volta.
vamos ver se de fato não tem, a gente vai acompanhar. Precisa agora solidificar esse projeto. Muito bem. Sol Urrutia e a política. João Rodrigues, lançado oficialmente como pré-candidato ao governo de Santa Catarina nas eleições do ano que vem. Do ano que vem. Na eleição passada, a gente teve candidaturas de direita que resultaram pela divisão dos votos da direita na ida do segundo turno do PT. É um risco que, nesse movimento, João Rodrigues precisa ficar atento. A esquerda tem mais de 20% dos votos em Santa Catarina, pelo menos até a última eleição. Sol Urrutia tem mais dela em scc10.com.br. No final de semana fizeram uma ampla cobertura. Parabéns, Sol, pelo trabalho. Você, o Roberto, liderados pela Renata Kerber. Uma ampla cobertura. E um final de semana, talvez o final de semana mais movimentado do ano. A gente está falando de prisão de vice-prefeito, a gente está falando de lançamento de pré-candidato ao governo, a gente está falando de final de campeonato catarinense. Jorginho Melo também esteve em Chapecó, faltou voo, faltou ônibus para chegar. Exato. Falando de maratona cultural, que final de semana foi esse, senhoras e senhores? Então eu vou aligerar aqui porque tem muita coisa para eu mostrar ainda hoje. Sol, obrigado por enquanto. Vamos seguir? Logo depois do intervalo, novas informações. Eu não preciso nem dizer quais são os destaques, acabei de falar, tem muita coisa para a gente discutir. Então segura aí que eu volto já. De volta com o nosso meio-dia, ao vivo para todo o estado, nesta segunda-feira. Que seja uma semana produtiva, abençoada para todos nós. Vamos juntos por aqui até 1h05 da tarde. Logo depois, a tarde é nossa, para começar a fazer aquela bagunça boa no começo da nossa tarde, antes da novela, para a gente se divertir depois do almoço. A tarde é nossa, com Maricotinha, Laércio e Maria Esther. Logo depois do nosso meio-dia, 1h05 da tarde. Ainda hoje eu volto no assunto, fica comigo, porque ainda hoje eu vou voltar na discussão da prisão do vice-prefeito de Lages, na Serra Catarinense, que pagou fiança e agora vai poder responder o processo em liberdade. Eu estou com a manifestação do partido dele, o Podemos. Eu também já estou com a manifestação da prefeita da cidade, Carmen Zanotto, prefeita de Lages. E nesse momento a informação mais recente é o afastamento dele das funções do Semasa e também das atividades que tem como vice-prefeito. Vai se dedicar à defesa. Para você que está chegando agora, a informação é a seguinte: o vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, foi preso no final de semana e a suspeita de cárcere privado contra a ex-namorada e agressão. Tudo isso se encaixa na lei Maria da Penha. Por isso, investigação. Pagou fiança no final de semana, foi liberado, mas é um caso que a gente vai acompanhar a fundo. Já já, todos os detalhes para você. Vem comigo, meio-dia no ar e a Maria com outras notícias, hein, dona Maria? É isso mesmo, Fernando. Semana passada, quando nós falamos aqui no meio-dia sobre a chegada do outono, a gente já deu aquela palhinha dizendo que essa estação de agora, ela teria menos chuva e mais calor. E a gente já está falando aí da estiagem, que atinge municípios aqui do nosso estado. Em São Miguel do Oeste, a seca está afetando a produção agrícola e leiteira. Pelo menos 50 propriedades já foram atingidas e esse número deve ser ainda maior. Felipe Bastos, ele está ao vivo em Chapecó e vai contar mais detalhes para a gente. Traz uma visão geral desse cenário da estiagem por aí, Bastos. Conta pra gente, é contigo. Isso mesmo, Maria, bastante preocupante. Aqui na região, de modo geral, nós tivemos Chapecó, que decretou a situação de emergência por causa da estiagem na semana passada. Agora é a vez de São Miguel do Oeste. O decreto e situação de emergência ainda não foi assinado, mas a situação por lá é bastante complicada e não está descartado esse decreto seja anunciado, já assinado, na verdade, já nos próximos dias. Para a gente ter uma ideia, nós temos imagens da situação toda por lá. A seca está bastante grande no município de São Miguel do Oeste. Até o momento, várias propriedades rurais estão sendo abastecidas com caminhões-pipa, com capacidade aí de cerca de 15 mil litros de água, para abastecer as famílias e propriedades mais prejudicadas. Pelo menos 50 propriedades já solicitaram e estão sendo atendidas lá no município. Um produtor rural da cidade conversou com a nossa equipe e mandou um vídeo para a gente contando mais detalhes sobre essa situação por lá, bastante preocupante. Vamos acompanhar. Então, a lavoura em si do cedo, ela foi muito bem, né? Mas a partir de metade de dezembro a gente começou a enfrentar, enfim, essa redução de chuvas. E aí a parte de safrinha, que foi plantado final de janeiro, né? Ela pegou um momento de chuva muito bom no começo, mas agora ela já fazem 25 dias que não chove, né?
Então essa perca vai ser tranquilamente uns 70%. Nesse caso, a produção de amido, que é o principal foco da silagem, não é só o volumoso, ela fica muito pequena, né? Muito abaixo do esperado. Então tem que ser comprado depois muito amido para repor na parte da ração, para você atingir uma produção, mas mesmo assim a produção ela não vai ser igual a uma silagem com amido adequado. Então, as culturas que mais sofreram impactos são as culturas de milho, soja e feijão, né, na região, com baixas nas suas produtividades. Também tem as criações, né, tanto bovinicultura de leite vem sofrendo com a questão da temperatura, né, estresse térmico, então que exige uma adequação maior das propriedades, né, um trabalho mais intensivo dos produtores para dar um conforto térmico maior para esses animais. E, consequentemente, abaixa a produção, tendo uma diminuição aí no rendimento das propriedades. A gente continua, claro, monitorando a situação de São Miguel do Oeste, que já enfrenta sérios problemas por causa da estiagem. Chapecó também já decretou a situação de emergência. E o que a gente pede, né, Maria Esther, é que a chuva possa vir o mais rápido possível para ajudar e muito esses produtores. Maria, devolvo para ti no estúdio. Obrigada, Felipe Bastos, pelas informações. É isso, já eu trago na previsão do tempo como é que vão ficar esses próximos dias. Tenho boas notícias também para a região oeste. Obrigada, viu? Agora só Urrutia está chegando por aqui com o Meio-Dia Entrevista. É isso, Maria. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no SCC Meio-Dia a primeira prefeita mulher de Balneário Camboriú, Juliana Pavão. Bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade, Sol, agradeço a oportunidade de falar para o Estado de Santa Catarina um pouco mais do trabalho que nós estamos desenvolvendo em Balneário Camboriú agora no início da gestão. Um trabalho que já começou agitado, né, prefeita? Muito. Assumiu-se em janeiro, com muita chuva, com enchentes na cidade, colapso na BR-101, temporada firme. E aí, alguns problemas também de uma herança, né, da questão de defesa civil. Como é que está essa estrutura hoje? Como é que a cidade está se preparando? Porque os eventos adversos acontecem e a prevenção é fundamental para poder tratar com eles. Exatamente, né? Nós, desde o primeiro momento que nós enfrentamos aquelas chuvas no período de janeiro, nós colocamos em prática ações de prevenção e não mais o responsivo, porque você precisa colocar em prática as ações imediatas para preparar a cidade. Né? Eventos climáticos acontecem, nós não sabemos, apesar de ter a partir de agora uma defesa civil atuante, então nós temos todos os sinais. O que acontece? Quando nós assumimos, nós pegamos uma defesa civil extremamente deficitária, onde não tinha nem os equipamentos, nós criamos a comissão da Defesa Civil, nós temos o GRAC, o grupo que acompanha diariamente todas as situações que acontecem com eventos climáticos, entre outras situações também, né? Como também nós temos a partir de agora um plano de contingência, coisa que nunca teve em Balneário Camboriú. Então, tudo isso foi criado, dando a oportunidade de termos um trabalho amplo voltado à prevenção, né, quando acontecem essas situações. Então, aquele fato que aconteceu em janeiro pode ser que aconteça em outras ocasiões, como aconteceu esses dias, né, onde o estado, o litoral também estava em alerta. Hoje nós estamos ali com todas as pessoas atuantes, acompanhando diariamente, e não somente as questões voltadas para eventos climáticos, mas também de condições das escolas, de outras situações que acontecem na cidade, até porque o trabalho ele precisa ser feito em conjunto, né, de forma integrada com todas as forças de segurança, e que a partir de agora estamos extremamente ativos, né, e fazendo um trabalho consciente. Perfeito, não podemos lembrar da Defesa Civil somente quando o problema acontece, né? Se a gente trabalhar a prevenção, o problema fica menos crítico. Exatamente. Porque a chuva pode vir a qualquer momento. A situação do Hospital Ruth Cardoso, você fez algumas denúncias logo no início de sua gestão, aparelhos parados, pouca eficiência em algumas situações, buscou ajuda do governo do estado, tem um vídeo que você fala da importância desse suporte, né? Não é só o município que tem que dar esse atendimento à saúde. Como é que está hoje, depois de 3 meses? Então, nós assumimos o governo em janeiro, né? E logo no início começamos a fazer uma limpeza geral na cidade, em vários departamentos públicos, dentre eles o próprio Hospital Ruth Cardoso. Né? E lá nós encontramos equipamentos parados, abandonados, que não dava para saber se eram materiais inservíveis, equipamentos inservíveis, ou se era lixo, ou se era um descarte, né, de forma errada. Enfim, e a partir daquilo a atenção ficou totalmente voltada também para as condições
não somente externas, mas principalmente a questão interna do hospital. Né? O que acontece hoje? O Hospital Ruth Cardoso, infelizmente, o governo do estado não paga mais a política de valorização hospitalar, desde novembro do ano passado. E isso nos entristece. Por que eu falo sobre isso? Porque nós estamos falando de vidas. O Hospital Ruth Cardoso recebe do governo do estado cerca de 2 milhões de reais que vem de uma ação judicial e também 1 milhão de reais que vem também de uma ação judicial que os municípios vizinhos acabaram entrando contra o estado pedindo que o estado pagasse. Então vem cerca ali de 3 milhões a quase 4 milhões de reais do governo do estado, dessas ações judiciais. E também vem 1 milhão, mais ou menos 1 milhão e 700 da União, dando uma somatória aí de quase 5 milhões. O restante dos recursos, quem paga é o município de Balneário Camboriú. O que acontece, Sol? Quando esses municípios entraram contra o Estado, solicitando que o Estado pagasse esse 1 milhão de reais no acordo judicial, o Estado acabou parando de pagar a política de valorização hospitalar do Ruth Cardoso. E não é assim que funciona. Né? Você não tem que trocar 6 por meia dúzia. Você tem que continuar com as suas responsabilidades. O Hospital Ruth Cardoso está lá de portas abertas, atendendo a região. Todo o restante dos recursos, quem aporta, quem paga é sim o município de Balneário Camboriú. E nós estamos investindo em melhorias. Tanto que hoje, nessa segunda-feira, chegou 22 cama hospitalar que nós adquirimos com recurso próprio, sendo que 10 são para atender as cirurgias eletivas e as outras camas são para substituir as camas que nós encontramos quebradas, deterioradas. Inclusive, já estamos com uma política interna de otimização para poder ter a participação das pessoas que frequentam e saber o que elas acham referente ao próprio atendimento. Você precisa ter esse feedback do que está acontecendo. E toda a situação interna do Hospital Ruth Cardoso nós estamos reformulando para trazer mais humanização. Dentre elas, nós fechamos na sexta-feira um grande termo de cooperação com o Amor para Down, para que as crianças ao nascimento, as famílias, possam ter esse acompanhamento, inclusive quando recebe a notícia de que a criança tem síndrome de Down. Então, todo esse trabalho de humanização, um trabalho para trazer inovação interna no hospital, tudo isso nós estamos fazendo agora dentro do início do nosso governo. Mas, repito, nós não estamos de braços cruzados, pelo contrário, nós estamos indo à frente para trazer as melhorias e os investimentos que o Hospital Ruth Cardoso tanto precisa, porque, infelizmente, muitas pessoas nos viraram as costas. Prefeita, a gente vive uma situação inusitada em Santa Catarina, com uma prefeita em Balneário Camboriú, filha do prefeito de Camboriú, que é um ex-prefeito de Balneário Camboriú, o seu pai, Leonel Pavan. Essa parceria familiar também é uma parceria das cidades e a gente já tem alguns resultados, que é a questão do Rio Camboriú. Exato, que aconteceu nesse último sábado, que foi uma ação todos pelo Rio Camboriú, uma ação em conjunto, né? O Rio Camboriú que abastece as duas cidades, Camboriú e Balneário Camboriú, e não poderia ser de outra forma iniciar as ações em conjunto. Né? E ali foi uma divulgação que nós fizemos, nós tivemos cerca de 2.000 pessoas participando no último sábado, aonde oficializamos também, ficou concreto ali um termo de parceria com institutos para acompanhar todo o monitoramento de qualidade das águas do Rio Camboriú. O Rio Camboriú, Sol, ele pede socorro, ele está na UTI há muitos anos. E passa pelas mãos da sociedade, não somente do governo, a responsabilidade de conscientização, de preservar o nosso bem mais precioso, que é a água também. Né? E ali nós fizemos essa ação com vários voluntários participando, muitas empresas se colocaram à disposição. Iniciamos no sábado às 7 horas da manhã e permaneceu até o meio-dia. Eu mesma recolhi máquina de lavar, televisão, vaso sanitário, tênis, panela. Eu não sei de onde é que tiram isso. Sacos com roupa. Que também ela tem efeito na temporada, né? Com a questão do saneamento. E sabe o que é importante? Ali tinha várias crianças participando. Nós criamos no nosso governo a Coordenadoria de Educação Ambiental, aonde é uma prioridade do nosso mandato de você despertar essa conscientização lá na escola, com as crianças. E lá todos estavam participando ativamente
para que a educação ambiental possa sair na prática e essa conscientização. Então, foi um ato extremamente importante e agradeço a todos que participaram. Maravilha. Para encerrar, uma pergunta política. A gente teve no sábado o lançamento da pré-candidatura de João Rodrigues ao governo do estado, um prefeito de Chapecó, do seu partido. Como é que tu enxerga esse momento político em Santa Catarina, onde a gente tem, então, um candidato natural à reeleição, o governador Jorginho Melo, e um candidato também de direita, se posicionando agora de forma oficial como pré-candidato João Rodrigues? Eu fiz questão de participar, sair correndo da nossa ação. Um casal de amigos convidou eu e meu esposo para irmos, a gente foi, estive lá presente. João Rodrigues sempre esteve muito ao nosso lado, abriu as portas do partido, no momento que nós mais precisávamos, lá estava em Balneário Camboriú. E eu vejo que sim, né? Ele tem um nome consolidado de Santa Catarina, Chapecó é uma potência, né? E nós estávamos lá participando desse momento. E é natural que o atual governador também venha à reeleição e precisamos respeitar isso, também vem fazendo um trabalho que precisamos considerar. Mas João Rodrigues já mostrou, né, que tem capacidade, lá tínhamos grandes lideranças participando e eu vejo que o PSD, o 55, vem com muita força nas eleições de 2026. Até porque muito se falam da questão de unir PL com o PSD. Primeiro, o PL precisa respeitar o posicionamento do PSD, que sim é um partido de direita. E nós estamos aqui à frente, né, fazendo todo o nosso trabalho, sim, estamos juntos, né, com o PSD e possamos aí, quem sabe, em 2026, trazer uma nova história para o estado de Santa Catarina. Perfeito, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente no SCC Meio Dia. A gente acompanha teu trabalho e espero ter boas notícias sempre de Balneário Camboriú. Com você, Maria. Obrigada, Sol. Obrigada, prefeita, pela participação aqui hoje. 12h, 18 minutos, o Detran inaugurou hoje um novo local de atendimento para o norte da ilha. A unidade passa a atender a população no bairro Santo Antônio de Lisboa. E o Kaique Guede acompanhou tudo de perto e vai trazer os detalhes agora pra gente. Kaique, então explica pra gente por que aconteceu a mudança no local de atendimento do Detran. É contigo. Oi, Maria. Essa mudança ela aconteceu em virtude da separação do Detran, que é uma autarquia estadual, da Polícia Civil. A antiga unidade ficava na 7ª Delegacia de Polícia Civil, em Canasvieiras, e este novo ponto de atendimento do Detran, exclusivamente, ele fica aqui, ó, anexo a esse atacadista, às margens da SC 401, um pouquinho antes do pedágio do posto da Polícia Militar Rodoviária na SC 401. Então, a antiga unidade, ela não funciona mais. Você, morador do norte da ilha, que precisa de qualquer serviço do Detran, tem que procurar este ponto que Nereu Filho mostra agora. Por falar nos serviços, são eles: serviços relacionados a veículos, habilitação, multas, foto e biometria, além das provas teóricas. Resumindo, Detran, no norte da ilha, é aqui em Santo Antônio de Lisboa. Só que daí chama a atenção o seguinte: neste bairro ele acaba ficando o ponto de atendimento mais longe de regiões importantes do norte da ilha, como, por exemplo, Canasvieiras, onde estava a antiga unidade, Ingleses, que é praticamente uma cidade, e Rio Vermelho, outra cidade, digamos assim, dentro de Florianópolis. Eu fiz um levantamento rápido e para a pessoa que precisa se deslocar de ônibus, pensando naquele candidato à primeira habilitação, o que ele fazia em cerca de 40 minutos de ônibus dos Ingleses até a antiga unidade em Canasvieiras, agora ele leva 1h04, segundo os mapas da internet. Isso de ônibus, né? Então, houve essa mudança, mas o presidente do Detran, Ricardo Avessa, justificou a implantação da unidade neste local. Vamos ver. Estamos também buscando essa padronização em espaços amplos, em que todos os guichês ficam abertos ao atendimento de todos os serviços, seja CNH, seja veículos, multas, penalidades. E a busca por espaços que comportem essa metragem que a gente necessita é que leva à escolha de um ou outro local. Esse foi o principal motivo de nós virmos para cá, de encontrarmos aqui um espaço dentro de um contexto que busca justamente isso, a padronização do atendimento à população.
Ponto de atendimento, portanto, já inaugurado e já funcionando. O horário de atendimento é das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, e ele não fecha para almoço. É isso, Detran no norte da ilha, em Santo Antônio de Lisboa, lá ó, às margens da SC 401. Maria? Tá dado o recado, Kaique. Obrigada pelas informações. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E em Blumenau, para não deixar a data passar em branco, profissionais da saúde pública realizam uma ação educativa. O PC está chegando por aqui para falar mais sobre esse assunto. Onde exatamente ocorre essa ação, PC? Conta pra gente. Bom dia, Maristela. Ocorre aqui na rua 15 de novembro e o objetivo principal do Dia Mundial de Combate à Tuberculose é alertar a população sobre essa doença tão antiga e uma das mais mortais do mundo. Por isso, o pessoal aqui da Secretaria Municipal de Saúde realiza esse esforço de orientar as pessoas aqui em frente ao Teatro Carlos Gomes, na área central da cidade. Essa ação educativa ocorre e panfletos com as principais informações da doença estão sendo entregues à população. Além disso, uma equipe de profissionais também esclarece todas as dúvidas, como tratar a doença, por exemplo. Por isso que eu vou conversar agora com a Lisane, ela é coordenadora desse setor sobre o combate à tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde, é enfermeira também. Lisane, obrigado pela sua participação aqui no SCC Meio Dia, ao vivo para todo o estado. Esclarece a população aí. Quais são os sinais de alerta sobre a tuberculose e quando a pessoa deve procurar um médico, uma ajuda? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradeço a oportunidade de falar dessa doença que ainda está entre nós, né? Os sinais e sintomas da tuberculose, então, tosse persistente há mais de 15 dias, sendo ela com catarro ou não, febre baixa, suor noturno, perda de peso, de apetite e um cansaço. Esses seriam os principais sintomas. Como é que essa bactéria que causa a doença, né? Como é que a doença ela é transmitida? A tuberculose ela é transmitida através da nossa respiração, da via aérea superior. Então, através da fala, da tosse, do espirro, de um paciente contaminado com tuberculose pulmonar. Esse paciente não tratado, ele pode contaminar entre 10 a 15 pessoas do seu meio. E é uma doença que no início age de forma silenciosa? Isso mesmo. Principalmente as outras formas de tuberculose que não seja pulmonar, às vezes elas demoram um pouco o diagnóstico. Ou seja, a bactéria, ela invade o pulmão, mas ela também ataca outros órgãos do corpo, é isso? Isso mesmo. O contato pode ser acontece pela via aérea superior, mas a bactéria pode se desenvolver e proliferar em outros órgãos, então pode afetar rim, fígado, olho. Quanto tempo a doença começa a se manifestar depois da bactéria entrar no organismo? Isso depende de cada organismo, né? Ou 15 dias, ou um mês, às vezes até um ano. Muito bem. Aqui em Blumenau, para o pessoal de casa que acompanha o SCC Meio Dia ao vivo, a pessoa está te acompanhando agora aqui na nossa programação, está com tosse persistente há mais de 2 semanas, suor noturno, emagreceu. Fala, abençoado. Bom dia, tudo bem com o senhor? Deus abençoe, viu? É o SBT. A pessoa está com tosse por mais de 2 semanas. Ela está emagrecendo, está com suor noturno. Onde é que ela deve ir? Onde é que é a unidade que trata da tuberculose em Blumenau? E ela faz o teste na hora, é de graça? Perfeito. O teste da tuberculose, o mais simples, é o teste de escarro. É feito em todas as unidades de saúde do município e no nosso setor, que é o CEDAP, na Rua Paraíba, número 380. Rua Paraíba 380, o teste é gratuito, sai na hora em 15 minutos, né? Não, o de tuberculose leva 72 horas. 72 horas, 3 dias. Tá bom, isso. Lisane, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Então é isso, viu, Marister? Olha, o teste é gratuito no CEDAP, na Rua Paraíba, aqui em Blumenau. E é uma doença antiga, viu? Uma das mais antigas e uma das mais mortais do mundo. É preciso ficar atento aí a essas recomendações. Queria mudar de assunto, Marister. Foi você que falou outro dia aqui no SCC Meio Dia que o verão tinha ido embora, que o outono tinha chegado por aqui. Confere essa informação, Marister, porque, olha, aqui o calor persiste, viu? PC.
PC, o verão já foi embora, o outono já chegou. Eu ouvi errado? Não, você Eu ouviu ouvi certo, errado. você ouviu certo, mas as altas temperaturas continuaram. Vai demorar um pouquinho pra gente ter aquela queda nas temperaturas, PC. Vou te pedir um pouquinho de paciência, viu? A gente até vai ter uma chuva que eu vou trazer daqui a pouco na previsão do tempo, Obrigado, mas mesmo com essa chuva, a gente ainda vai ter as temperaturas mais altas aqui no nosso estado, viu? Blumenau ainda, a gente sabe que quando esquenta por lá, é região do Vale, é uma região mais quente, abafada. Vai continuar, viu, PC? Aguenta mais um pouquinho aí. Já já a gente volta para o Vale com outras informações. Agora a gente vai para a região norte. Vocês lembram do Heitor? O Heitor que tinha um amigo galo, um ganso também. Ele tinha vários amigos animais. Agora também entrou aí nessa lista o boi, o bode, o carneiro e o coelho. Você não está entendendo? Calma, gente, com o Luiz Felipe e o Diogo Kleiman, vou te contar essa história. Olha aí. Há 2 anos, eu e o Diogo Kleiman estivemos neste local para acompanhar a linda e curiosa história do Heitor e do seu amigo Tatá. Confira aí. Nós estamos aqui em Piraberaba, na zona rural aqui de Piraberaba, e o Heitor está ali, Diogo. Mostra pra gente o Heitor. Olha lá, ó. Olha lá, todo sorridente, já com sua carretinha. Dá tchau, Heitor. Dá tchau pra todo mundo te conhecer. Aí, ó, que fofura. 2 anos depois, estamos cá novamente para ver como está a amizade entre o Heitor e o Tatá. Mas eu vou falar para vocês que eu acho que a família cresceu um pouco, viu? A família cresceu. O Heitor agora tem a maninha Lolô, Heloísa, tem o Floquinho, que é da Heloísa, tem o Tatá, nossa grande estrela, que é amigo do Heitor, tem o Branquinho e tem também o Tito, que é filho do Tatá. E é claro que eu vou conversar com o Alex, o pai dessa família gigantesca. Alex, da última vez que nós viemos aqui, o Heitor tinha o Tatá, agora cresceu a família. Como é que foi o crescimento dessa família? Pois é, ele só tinha o Tatá, né? Aí aumentou que agora tem muitas variedades de animais, né? E a maioria tem nome. Então, que nem os gansos, que são muito amigos dele, né? É o Nino, o Kiko, o Gansinho, bastante coelho, tudo. Não sei se o Heitor tem um dom, né? Que tipo, sem ser adestrado, nada, coloca em cima das carretinhas e vai bem tranquilo, né? E a gente conseguiu ver nas imagens que ele alimenta todos os bichinhos, né? Todos. O Heitor não tem medo de nenhum tipo de animal, tipo, pode ser porte grande, boi, cavalo, até tem que cuidar, né? Ele não tem medo, tem bastante coragem, né? Então ele gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Por isso o Heitor sai todos os dias para dar uma volta com seus amigos bichísticos aqui no Rio Bonito, em Piraberaba. O Heitor ganhou até um celeiro. Mostra, Diogo Kleiman. Mostra não, Diogo. Vamos entrar, porque após o sucesso nas redes sociais, o Heitor ganhou até um celeiro maravilhoso. E eu tô aqui com essa família linda, com a Carol, com a Heloísa, a Lolô e com o Igor. Carol, quando a gente veio aqui a primeira vez, o Heitor tinha pouquíssimos seguidores. Sim. Quantos seguidores agora tem? Tá com quase 3 milhões. Não. Quase 3 milhões de seguidores. Em uma rede social só, né? A gente tem mais rede social, somando vai dar bem mais. E como é que foi esse crescimento após que a gente veio aqui? Muitas pessoas vindo atrás? Sim, tem bastante pessoas que conhecem o Heitor que querem conhecer pessoalmente, né? De longe. E também a gente vê que ele tá mais reconhecido, né? Quando sai nas ruas, o pessoal já conhece ele. E além dos animais, tem a Lolô agora também, né? Sim, a Heloísa agora já tá acompanhando junto, né? Como vocês podem ver ali na carretinha. E ela ama. Ela ama igual o Heitor, é uma paixão que ela ganhou do irmão. Tem também o grande Igão. O Igão tá na 8ª série. Como é que é ter um irmão famoso nas redes sociais? Bom, quando eu saio na rua, às vezes, as pessoas me param para perguntar se eu sou o irmão do bebê campeiro. Aí eu fico feliz, né? Porque ter um irmão famoso é muito especial. E é legal ver vocês ajudando ele aqui também para alimentar os bichinhos, né? Sim, eu gosto de fazer isso. Meu pai me ensinou e eu gosto, igual o Heitor. E que tal se a gente agora falasse com o dono desse celeiro, com o Heitor, o bebê campeiro?
Seguinte, eu só lembro do Tatá, tá? Fala pra mim os nomes dos outros bichinhos que você tem aqui. Júlia, Tatá, Neve, daí Zezé e o Pirata. Olha, tudo isso de amiguinho que você tem aqui? Sim, Qual deles que você mais gosta de brincar? do Zezé. Do Zezé? Você gosta de brincar com o Zezé? Aham. Eu vi ali que você tava alimentando os bichinhos, né, seus amiguinhos. Todo dia você alimenta eles? Sim. E você gosta de alimentar eles? Aham. E me diz uma coisa, eu vi aqui também que você tem uma casinha aqui agora, né? E essa casinha aqui, você gosta de brincar na casinha? Aham. É o celeiro. É o celeiro do bebê campeiro? Aham. É isso? E me diz uma coisa, o Tatá, ainda continua brincando com o Tatá? Sim. Você gosta do Tatá? Uhum. Fala assim, olha pra câmera e fala assim, ó. Me sigam nas redes sociais. Montou no touro! Coisa boa, é isso aí. Desde pequeno já sendo incentivado a cuidar bem dos animais, mas principalmente de estar ali, ó, na lavoura, no campo, onde tudo acontece nesse país, não é mesmo? O agro. Vambora! No sul do estado, um caminhão colidiu contra um trem. O trem transportava trabalhadores. Eu tenho a imagem desta ocorrência, deixa eu ver, mostra pra tela. Quem aparece aqui com todos os detalhes desta informação é Emanuela Justino. Não deu, vambora. Emanuela Justino, você está vendo comigo, Emanuela, a colisão. E por isso, eu quero saber todos os detalhes agora. Alguém ficou ferido? O que aconteceu? Explica pra gente, Manu. Oi, Fernando, boa tarde mais uma vez e a quem nos assiste. Olha, a imagem chama bastante atenção, né? Aconteceu em Tubarão, aqui no sul do estado, bairro Congonhas. O vídeo mostra certinho, então, esse caminhão colidindo com esse trem, né, popularmente conhecido, mas segundo a Ferrovia Tereza Cristina, esse é um veículo ferroviário alto de linha, que é aquele que carrega os trabalhadores na própria linha férrea. Como a gente vê ali, que tem o pessoal, né, que trabalha na linha férrea, inclusive no vídeo aparece um deles caindo na linha, mas felizmente só dois deles ficaram levemente feridos. Eles foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, mas somente ferimentos leves, embora a gente veja ali no vídeo, né, e realmente assusta bastante porque aparece inclusive um deles caindo ali na linha férrea. 9 trabalhadores, eles estavam então sendo conduzidos para o pátio de Tubarão, né, que fica no galpão da turma de via. Esse caminhão acabou então passando ali na linha férrea, inclusive a Ferrovia Tereza Cristina, que é a responsável aqui no sul do estado por toda a parte da linha férrea, emitiu uma nota, né, informando que no local sempre tem aviso visual e também sonoro quando tem uma movimentação dos veículos da Ferrovia Tereza Cristina, e também, né, faz um alerta aos motoristas, até porque não é raro aqui na região sul ter esse tipo de ocorrência de veículos colidindo contra os trens. E eles também lembram, né, que segundo o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 212, acaba sendo infração gravíssima, já que o trem ele tem prioridade sobre outros veículos, né, quando está circulando na linha férrea. Esse caso, o vídeo chama muito atenção, mas a informação de hoje de manhã é que esses 2 trabalhadores estão bem e tiveram somente ferimentos leves. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado. É o Trolinho. Eu conheço esse trenzinho por Trolinho. Você lembra do Trolinho? O Trolinho leva os trabalhadores da ferrovia para fazer a manutenção. É assim que a gente chamava lá. O trem passava bem pertinho da minha casa, a gente chamava, ó lá, vem o Trolinho. E a imagem é muito forte, porque no momento em que o Trolinho bate no caminhão, os trabalhadores acabam indo para trás. O impacto, imagina, você em alta velocidade bate na traseira de um caminhão. Olha lá como os trabalhadores vão para trás, acabam caindo do Trolinho, mas aí está a informação, nada mais grave, agora a investigação e, claro, reforçar a segurança, desejando aqui uma pronta recuperação para todos esses trabalhadores. Um dia de trabalho intenso, carregando pedra, firmando linhas de ferro e ainda se envolver numa ocorrência dessa, ninguém merece, né, Manu? Então, pronta recuperação para todos os trabalhadores da Ferrovia Tereza Cristina.
Emanuela Justino, obrigado pela informação, sempre ao vivo na tela do SBT. Ainda hoje, estou recebendo muitas mensagens no meu celular a respeito do caso do vice-prefeito de Lages. Muitas mensagens, inclusive a manifestação de mulheres lá na Serra Catarinense que prometem um ato de manifestação cobrando uma investigação a respeito deste caso. Já, mais detalhes com a Suiane de Lis. Bom, eu quero mostrar para você agora os destaques do Portal da Notícia em Santa Catarina, o SCC10. Aqui você está vendo, advogado da vítima detalha agressões e também fala da medida protetiva contra o vice-prefeito de Lages. Reportagem do portal scc10.com.br. Você vê comigo todas as informações. O caso segue em segredo de justiça para proteger a vítima e garantir o andamento da investigação. Vamos dar uma passada rápida nos detalhes da apuração do SCC10? O advogado da vítima no caso da agressão envolvendo o vice-prefeito de Lages, Jair Júnior, revelou detalhes sobre o ocorrido e as medidas protetivas aplicadas pela Justiça. O advogado Bruno Ribeiro afirmou que a vítima sofreu lesões corporais e também viveu cárcere privado e que a prisão em flagrante do vice-prefeito foi considerada legal pelo juiz plantonista. Informação que vem por parte da defesa agora. Segundo o advogado, a vítima prestou depoimento detalhado, assim como testemunhas, incluindo um policial civil que efetuou a prisão. Além disso, tem laudos periciais que confirmam as lesões sofridas pela vítima. O juiz plantonista concedeu liberdade provisória ao vice-prefeito, mas impôs medidas cautelares rigorosas, como o pagamento de fiança, a proibição de contato e aproximação da vítima em um raio de 500 metros e também o recolhimento domiciliar noturno por parte do vice-prefeito. O advogado da vítima, Bruno Ribeiro, explica: essas medidas visam garantir a segurança da vítima e de seus familiares e o descumprimento pode levar à decretação da prisão preventiva. Fecha aspas. A vítima, que tem recebido um apoio nas redes sociais, relatou ter conhecimento de outros casos semelhantes envolvendo o vice-prefeito. Disse ela: estamos reunindo provas como fotos, vídeos, mensagens para fortalecer a investigação, disse o advogado. Ele informou que já existem outros 2 boletins de ocorrência registrados contra Jair Júnior por violência. Informação que vem agora por parte do advogado de defesa da vítima, que está denunciando o vice-prefeito de Lages de agredir ela e ainda manter a mesma em cárcere privado durante o final de semana. A gente está preparando ainda uma reportagem, você vai conferir todos os detalhes nesta edição do nosso meio-dia. Vamos seguir? Porque agora tem previsão do tempo. A semana está começando com sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. E para hoje, olha só, não se descarta aí o risco de temporais localizados aqui em Santa Catarina. Como vocês podem ver, o calorão continua. Olha só as máximas. Extremo oeste chega aos 32, oeste sobe ainda mais 33 graus de máxima nessa segunda. Meio oeste também com 32 graus de máxima. Na Serra, a máxima é de 27, também esquenta por lá. 29 no Planalto Norte, 31 na região do Vale de Itajaí, Blumenau. O PC estava ao vivo falando que está muito quente por lá. Grande Floripa com 30, norte, região de Joinville também 31 e 29 graus de máxima no sul do estado, região de Criciúma. E amanhã, ainda mais instabilidade aqui em Santa Catarina. Para essa terça, a gente tem muitas nuvens, poucas aberturas de sol e chuva isolada. Aquela chuva que pode acontecer em vários momentos em uma cidade, na cidade vizinha não, e deve ser assim em todo o nosso estado. Isso entre a tarde e a noite de terça-feira. Temperaturas máximas variando entre 26 e 30 graus. Acompanha aqui comigo. Lages, na Serra, máxima de 26. Continua quente. Criciúma já esquenta um pouco mais e Floripa também, chegando a 27 amanhã. Chapecó, região oeste, bate os 28 nessa terça. Blumenau e Joinville esquenta ainda mais nessas cidades. A máxima é de 30 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no meio-dia. Agora a gente vai falar de esporte. Bora lá? Angélica Varaschini já chegou por aqui para falar de esporte pra gente. Tem muito assunto hoje.
falando principalmente também aí da vitória do Avaí agora, da festa, da torcida, de tudo, né, Angélica? Bom dia pra você. Bom dia, Maria. Bom dia a todos. Tenho certeza que hoje os havaianos estão de ressaca, porque foi muita festa no Estádio da Ressacada neste sábado, com a vitória do Avaí na grande final do Campeonato Catarinense. Era clássico, final é sempre final, e é por isso que sempre tem aquele friozinho na barriga, é algo a mais. A gente foi lá no estádio, acompanhou tudo e daqui a pouquinho aqui no SCC Esporte a gente vai trazer tudo para vocês, porque eu tenho certeza que vocês querem ver como foi essa festa, como é que foi a comemoração do Avaí, principalmente os lances do jogo, que mais do que o jogo acabou se tornando polêmica devido às agressões, a questão de muita reclamação com a arbitragem, a pênalti polêmico. Tudo isso a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui no SCC Esporte, então fica aí, fica ligadinho, que daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes mostrando como foi a final do Campeonato Catarinense. Mas antes, a gente vai falar da Seleção Brasileira. Isso porque amanhã, às 9 horas da noite, tem o Super Clássico das Américas entre Argentina e Brasil, válido pela 14ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior, ele concedeu entrevista coletiva numa seleção brasileira que treinou hoje pela manhã e falou sobre esse confronto clássico entre Brasil e Argentina. Olha só. Vai existir a luta em campo, mas vai existir, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. E nós vamos buscar jogar futebol. Nós estamos indo para lá jogando contra a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nesses últimos anos, procurar jogar o nosso melhor futebol. Tentamos buscar um grande resultado, respeitando em todas as condições, sendo respeitados com certeza e entendendo que uma partida de futebol ela é resolvida dentro de campo, onde teremos aí 22 grandes atletas do futebol mundial, aí sim, fazendo um duelo, mas tudo isso resolvido dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas, que é o que interessa, é o resultado da seleção brasileira dentro de campo, e amanhã a gente também traz todos os detalhes para você. Mas antes da gente trazer como é que foi o jogo entre Avaí e Chapecoense, vamos falar da confusão, porque teve muita confusão na grande final do Campeonato Catarinense. Tudo isso porque teve agressão do jogador paraguaio Jorge Jimenez, da Chapecoense, que no final do jogo, a torcida do Avaí acabou invadindo o gramado. E aí, como vocês podem ver aí nas imagens, uma série de agressões que acabou acontecendo. Essa foi a pior, ele deu uma voadora num torcedor da equipe, torcedor do Avaí. Olha só, vocês percebem a agressividade que aconteceu. Tudo isso porque toda a equipe da Chapecoense, comissão técnica, inclusive os torcedores, eles contestaram muito o pênalti que foi marcado pelo árbitro da partida. Então, tudo isso causou, a gente sabe o que representa uma final de campeonato catarinense, todo mundo quer o título, e aí o atleta acabou se exaltando, agrediu realmente. Essas imagens, elas foram muito comentadas ontem, principalmente nas redes sociais. E aí, depois de tudo isso, né, ele alegou que o torcedor estava fazendo gestos obscenos para a torcida e realmente depois de uma grande final, ainda mais com um time que perde, realmente a cabeça fica quente. E o volante da Chapecoense, o Jorge Jimenez, ele se pronunciou nas redes sociais após esses fatos que vocês acabaram de ver e pediu desculpa aos torcedores. Olha só. Estou muito arrependido com o meu ato de ontem. Ontem, depois de uma partida muito quente, de muita injustiça, perdi o controle da cabeça e caí na provocação de pessoas que invadiram o campo onde eles não deveriam estar e fazendo gesto obsceno para minha família, para minha torcida, insinuando, dando dedo e fazendo gestos obscenos, né?
mas nada disso justifica a violência. Não compactúo com nenhum tipo de violência. Enfim, esto me está sirviendo de aprendizado. Estou refletindo hoje com a cabeça fria e mais tranquila. E me sirve de lição para a vida, para dia a dia melhorar mais como profissional, como ser humano. Gente, são atos que nós não gostaríamos que acontecesse dentro do futebol. Infelizmente, isso acaba acontecendo. Como eu disse, cabeça quente no final do jogo. A derrota veio, ainda mais com muita confusão, com muita contestação da torcida da Chapecoense, dos atletas da Chapecoense. E aí, esse problema, mas o atleta acabou se desculpando nas suas redes sociais. E como eu disse, foi uma final de confusão. Por isso que a gente está deixando um momento realmente do jogo para mostrar para vocês no final, porque os outros fatos, infelizmente, chamaram mais atenção que a própria partida da final do Campeonato Catarinense. O presidente da Chape, Alex Passos, ele concedeu entrevista coletiva para as rádios e as emissoras de Chapecó, porque realmente a torcida ficou indignada e a comissão técnica também, em relação à arbitragem principalmente. Então teve denúncias, a reclamação sobre a escolha, principalmente do árbitro da partida, o Gustavo Erbini-Bauer, para apitar essa decisão. De acordo com o presidente Alex Passos, quando mais jovem, o Gustavo tentou ingressar na carreira de jogador profissional, mas não obteve sucesso dentro da equipe da Chapecoense. E esse insucesso, segundo o presidente da Chape, teria sido consequência de uma decisão do técnico Gilmar Dalpozo, atual técnico da equipe da Chapecoense, que na época era o responsável por toda aquela situação e não promoveu o jovem atleta para o time profissional. Então, como eu disse, a contestação sobre o pênalti, que daqui a pouquinho a gente vai trazer as imagens para vocês, inclusive o comentário da Nadine Bastos, que é comentarista de arbitragem do SBT, para falar um pouquinho sobre esse lance polêmico, mas agora a gente vai trazer a indignação do presidente da equipe da Chapecoense. Olha só. Na quarta-feira, quando foi anunciado esse árbitro, eu peguei e mandei uma mensagem pro presidente da federação, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, pra vocês verem, tá? O que fala? Como é que ele vai colocar um árbitro que tem problemas com a Chapecoense? Ele foi dispensado da Chapecoense porque ele era ruim. Por isso. Por ser ruim, ele foi dispensado. A partir daí, como é que esse cara vai ter condições de apitar um jogo da Chapecoense? Ah, se fosse um outro jogo e tal. Não, mas um jogo de final. Será que a federação não podia trazer um árbitro de fora? Você gasta para fazer esse campeonato catarinense 7 milhões e meio de reais para vir aqui ver essa situação. Nós somos, assim, ó, o campeonato ficou maculado, ficou aviltado. Em Xanxerê nós temos um lance, assim, absurdo. O cara deu uma manchete dentro da área. O VAR sequer chamou. Se alguém me disser que isso aqui foi pênalti, de onde é que isso aqui foi pênalti? E o cara expulsar os nossos jogadores, pronto, Dinopino. Se isso aí não estava preparado para que fosse esse o desfecho, não tem que falar. Essa indignação do presidente da Chapecoense, como eu disse, daqui a pouquinho vocês vão entender pelos lances do pênalti polêmico, mas mais do que isso, a confusão não parou por aí, porque o Alex Passos também reclamou da sinalização do pênalti e também cogitou, além disso, a possibilidade de deixar o campeonato catarinense para disputar ou o gauchão ou o paranaense, olha só. Não, a Chapecoense foi roubada. Durante essa situação, nós chamamos o nosso jurídico para saber se a gente pode tirar o time de campo. Qual é a penalidade tirar esse time de campo? Ah, não dá porque você corre o risco de perder a vaga na Copa do Brasil. Então tá bom. Então vamos continuar com esta pataquada que foi essa decisão, mas nós vamos fazer um estudo. A partir de segunda-feira nós temos um estudo em Chapecó para saber se nós podemos mudar de federação. Ou vamos para Paranaense, ou vamos para Gaúcha. É mais perto ir para Curitiba e é mais perto ir para Porto Alegre que vir para cá, para Florianópolis. Por que nós temos que jogar com Florianópolis? E mais, se eu jogar com qualquer time da Federação Gaúcha, com uma renda de um jogo, eu ganho 10 vezes mais que eu ganho no Campeonato Catarinense. O que nós estamos fazendo no Campeonato Catarinense? Se fosse a primeira vez que a Chapecoense é roubada, não é a primeira vez. Então, assim, ganhar e perder faz parte do futebol, tá tudo certo. O Avaí não tem nada a ver com isso. O Avaí realmente não tem nada a ver com isso, porque se consagrou campeão catarinense. 19º título da equipe, se tornando o maior campeão dos campeões
do Campeonato Catarinense. E a comemoração foi linda, o estádio estava lotado, mais de 17 mil torcedores foram até o estádio, fizeram a festa e agora vamos acompanhar um pouquinho como é que foi essa grande final, desde o aquecimento, do pré-jogo, com todo mundo lá, a torcida da Chapecoense também se fez presente e a consagração do Leão da Ilha como campeão catarinense 2025. Antes do jogo, os palpites. Sendo o Avaí, a gente sempre tem um pezinho atrás, né? Mas o placar do jogo pra mim é 2-0 no Avaí. 1-0, 49 minutos, gol do Getúlio, a lei do ex nunca falha, velho. 4-0 hoje, é nós, pô. 2-1 pra Chapecoense, gol do Mário Sérgio e do Bruno Leonardo. E o título tá na nossa mão hoje. O que também não pode faltar em uma decisão é o churrasco do lado de fora do estádio. A turma de Chapecó caprichou. E o que não pode faltar antes do jogo é o churrasco. Churrasco e cerveja. E a vitória do Verdão mais tarde. E a gente vai provar, pegar na mão aqui mesmo, galera. Ó, tintim de comida do pré-jogo que não pode faltar. Já na Praça da Raça, as figuras caricatas daqueles torcedores fanáticos e histórias de quem é apaixonado pelo Leão. O nome do teu filho é em homenagem ao Avaí? É, Lion. Quantos anos ele tem? 5. E veio da mãe ou veio do pai? Do pai. Do pai, ele é muito havaiano, pai? Muito, 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 tu não imagina o quanto. Mas a mãe não fica pra trás? Claro que não. Além da criançada que se fez presente na grande final. Para o time da casa, o Avaí, uma grande recepção na chegada do ônibus da comissão na ressacada. Tá certo que teve bastante fumaça, mas é a festa que antecede o jogo. Na Praça da Raça, ainda muita música e diversão para animar os torcedores que chegaram cedinho ao estádio. Já no gramado, a taça tão desejada. Ela estava lá, linda e grande, só esperando ser erguida por uma das equipes. Quem precisava vencer era a Chape. O Avaí jogava por um empate até então. A única coisa doce mesmo era o churros que estava sendo vendido na arquibancada. Porque dentro de campo, gestos para cá, gestos para lá. E Giovanni Augusto, meio-campista da Chape, foi expulso, deixando o time do Oeste com 1 a menos. A partir daí, jogadores e comissão técnica iniciaram uma série de reclamações. E o policiamento teve que ser chamado para conter a confusão. O empate bastou. Foi no finalzinho da tarde, já com as lanternas dos celulares acesas. Quem levantou a taça de campeão catarinense 2025 foi o Avaí, depois de uma espera de 4 anos. É o 19º título do Leão da Ilha, que agora se torna o maior campeão catarinense. Antes da entrega da taça, invasão e confusão. A Chapecoense nem sequer aceitou receber as medalhas de vice-campeão. Já os torcedores do Avaí invadiram o gramado e tomaram conta da festa. Nunca é fácil pro Avaí. Sempre tem que ser nessa hora complicada, sempre assim na angústia. Mas tá aí, é campeão. Campeão voltou. 19º título. Isso aqui é coração, isso aqui é sentimento, isso aqui é Avaí Futebol Clube. Ninguém explica. Depois da situação estabilizada, os atletas apareceram. Wagner Love entrou em campo já no estilo, com óculos Juliette e uma caixa de som pendurada e puxando à frente. Nas camisetas, eu sou o time mais vezes campeão. A entrega da medalha e o momento mais esperado, o levantar da taça. Dever cumprido, né? A gente veio dia 26 de dezembro aqui com esse intuito de conquistar o caneco. É muito difícil disputar um campeonato catarinense, não é fácil. Para quem está de fora é muito fácil dizer que a gente era o favorito. Mas, claro, respeitando todos os adversários, né? Com os pezinhos no chão, muito trabalho, muita dedicação. Teve também questão de lesões, outros jogadores da categoria de base que também nos ajudaram nesse objetivo, né? Que foi o título. E agora é poder comemorar com a nossa família, que é o mais importante. Felicidade imensa poder representar esse clube. Hoje nos tornamos o maior campeão de Santa Catarina. Esse clube é gigante, merece estar onde está. Hoje eu estou comemorando como se fosse meu primeiro título. É o meu 27º, mas é como se fosse o primeiro. Porque
Esse grupo aqui é diferenciado e merece muito por tudo que trabalhou desde o dia 26 de dezembro. Me conta uma coisa, qual é a música que tu entrou lá com teu sonzinho? Qual que era aquela pra comemorar no vestiário? Tiaguinho que eu gosto, desculpa, é uma do Tiaguinho que eu gosto muito, que é Vencedor. Vamos aí, vamos nós, vai que vai. Mudar pra sempre a nossa história. É mais ou menos assim. Tá aí, assim foi a festa dos havaianos, que foi noite adentro neste final de semana. E o Avaí se consagrando aí o campeão catarinense 2025. Mas lembra que a gente falou pra vocês da polêmica do pênalti marcado pelo árbitro? Olha só, a gente viu ali na reportagem, agora vocês vão conferir também como é que foi esse pênalti. Foi o pênalti de Bruno Leonardo em Gaspar? Foi ou não foi? Esse foi o assunto mais comentado do final de semana. Estava nas redes sociais, toda a imprensa comentava, foi pênalti, não foi pênalti. E para resolver todo esse rolo, se foi ou não, a gente convocou a comentarista de arbitragem do SBT, Nadine Bastos, para saber a opinião da especialista. Então, Nadine, diz aí, foi pênalti ou não foi? Na final do Campeonato Catarinense, Avaí e Chapecoense, a Chapecoense reclamou muito do pênalti que foi marcado por recomendação do árbitro de vídeo. O defensor da Chapecoense, ele foi imprudente, ele não teve atenção ao disputar a bola com o seu adversário, que também tinha possibilidade de dominar aquela bola, de disputar aquela bola. O defensor da Chapecoense, ele é imprudente, acaba chutando a bola e a perna do seu adversário. Então, na minha opinião, isso é considerado falta, uma falta imprudente, e o árbitro de vídeo corretamente recomendou a revisão do lance para marcar a penalidade. Se Nadine Bastos disse, tá dito, né, Maria? Foi pênalti. Dito, tá aí. Parabéns pro Avaí, campeão catarinense 2025. Valeu, Maria. Por hoje era isso, amanhã a gente volta. Tchauzinho. Tchau, Angélica. Bora pro intervalo? A gente volta em instantes com o SCC Meio-Dia, hein? Não sai daí não. Voltamos. Agora para falar com Anderson Souza, diretor de conteúdo da Rádio Clube de Lages, que está apurando e principalmente trabalhando na cobertura deste caso envolvendo o vice-prefeito da cidade, que foi preso em flagrante por agressão e cárcere privado durante o final de semana. A Sol está aqui para avaliar essa situação e também as decisões políticas da própria prefeita Carmen Zanotto, mas também do partido. Mas antes da Sol trazer as informações da política relacionadas a este caso, vamos a Lages, porque a Rádio Clube, a maior rádio da Serra, tem acompanhado esse caso desde a divulgação dos primeiros fatos. Muito bom dia para você, bem-vindo ao nosso SCC Meio-Dia. Quais são as últimas informações, as mais atualizadas e aqueles bastidores da apuração que só a Clube tem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia também a todas as pessoas que estão nos assistindo agora, aqui no SCC Meio-Dia, Fernando Machado, Olá Sol também. É uma grande repercussão, né, Fernando? Desde o final de semana, a Rádio Clube vem acompanhando com detalhes, né, com muita cautela, tudo que está acontecendo aqui na nossa cidade de Lages, né? Mais um prefeito aí alvo de uma grande polêmica, né, que comoveu aí todos os habitantes aqui de Lages, né? Agora, o Jair Júnior, né, pediu aí, então, o afastamento do cargo como vice-prefeito e agora, nessa manhã, ele também foi desligado, né, como cargo como diretor-presidente da Semasa. Isso quem passou foi numa coletiva de imprensa, agora pela manhã, com a palavra da Carmen Zanotto. A prefeita Carmen Zanotto desligou, né, entre aspas, exonerou o Jair Júnior com o cargo de diretor-presidente da Semasa em Lages, devido a todo esse escândalo que aconteceu neste final de semana. E uma outra situação, Fernando e também Sol, isso é uma exclusiva da Clube FM, juntamente com o grupo SCC, o SCC-SBT, que o advogado da vítima detalhou as agressões com medidas protetivas contra o vice-prefeito e também mais um caso de uma ex-namorada do próprio Jair Júnior que denunciou por ameaça e perseguição. Uma nova denúncia surge aí em meio à repercussão do vice-prefeito por violência doméstica contra a atual ex-namorada. Então, este boletim de ocorrência emitido na noite de ontem, diferente do que foi emitido na noite de sábado, essa da noite de ontem, Fernando, esse fato ocorreu em 2023. Então, esse fato ocorreu em 2023. A vítima
entrou com o boletim de ocorrência e emitiu esse boletim de ocorrência na noite de ontem, tá certo? E essas informações estão no portal SC10, logo estarão também nas nossas redes sociais da Clube FM. E pela manhã, né, Fernando Machado, toda a grade de conteúdo da Clube FM foi pautada sobre este assunto e continuamos a repercutir esse triste e lamentável relato que aconteceu na nossa grande Lages. Muito obrigado pela participação, pela apuração, agradeço a todos aí da Clube. É uma cobertura muito difícil de se fazer, porque a gente está falando de uma mulher que está denunciando e essa mulher precisa ter voz. Essa mulher precisa ser ouvida. Qualquer coisa que se fizer diferente disso agora é sim uma tentativa de impedir que essa mulher fale o que ela tem que falar. Depois, se não for, se não se confirmar, enfim, a polícia e a justiça vão identificar. Fará a sua parte. Vai fazer a parte dela, a polícia, a investigação. Mas nesse momento essa mulher precisa ser ouvida. Tomar uma decisão de ir à polícia, denunciar um vice-prefeito de uma cidade não é nada simples. E agora com novos casos também surgindo. Continua comigo no Meet aqui, por gentileza. Vou fazendo essa troca com a Sol Urrutia, que está com a gente aqui também, mas continua comigo ao vivo no Meet, porque a gente vai voltar a conversar. Sol, essa situação, esse fato, forçou algumas medidas, inclusive por parte da prefeita Carmen Zanotto, que eu repito o que eu falei no começo do programa. Esse fato é um fato individual, pessoal do vice-prefeito, não envolve em nada o governo, muito menos Carmen Zanotto, que é uma das mulheres com maior credibilidade da política do sul do país. Então não tem nada a ver com a administração pública, nem mesmo com a prefeita, mas ela tem que tomar algumas decisões, até porque também é mulher, né, Sol? Exatamente, e a prefeita agiu muito rápido, no mesmo dia ela fez uma nota oficial pessoal e uma nota oficial da prefeitura falando que vão agir com rigor caso as informações se confirmem, Fernando. Carmen Zanotto, que defende essa pauta de enfrentamento à violência contra a mulher, antes mesmo de estar na prefeitura, enquanto deputada federal teve voz ativa por essa causa, ela agiu muito rápido, exonerou o vice-prefeito do cargo da SEMASA, nomeou uma mulher de carreira, valorizando aí as mulheres, que é o que ela tem trazido nessa gestão. A Paula Cristina é a nova responsável pelo SEMASA em Lages, e não só na prefeitura, e não só a Carmen Zanotto, Podemos, partido do vice-prefeito, também emitiu nota oficial ontem, presidido por uma mulher, deputada Paulinha, e que tem também Lucas Neves, que é um prefeito com base, é um deputado com base em Lages. Assinaram uma nota conjunta e devem se reunir essa semana junto com a executiva estadual para determinar quais serão as medidas de afastamento ou até mesmo expulsão, se os casos forem confirmados, do vice-prefeito de Lages. Uma pauta fundamental que a gente pauta e traz aqui no SCC Meio-Dia, no SCC 10 e no SBT como um todo, diariamente. Aqui a gente discute o enfrentamento à violência contra a mulher toda semana, porque a gente não traz a notícia só quando o problema acontece. A gente defende a prevenção e o enfrentamento. E esse caso tem que servir de exemplo para que a classe política e os outros setores da sociedade combatam arduamente a violência contra a mulher que permeia em todos os setores, mas é na gestão pública que o enfrentamento precisa ser exemplo e com certeza as medidas estão sendo tomadas. Tem também, a gente pode perguntar aqui para o Anderson da Rádio Clube, um movimento sendo organizado em Lages na Câmara de Vereadores, é isso? Uma manifestação, né? Isso mesmo, né? Só até a própria Procuradoria, né, Especial da Mulher da Câmara Municipal de Lages, tomou conhecimento, né, dos fatos. Eles publicaram uma nota oficial a respeito disso e está tendo uma grande mobilização, né? Agora pela manhã, as procuradoras da Procuradoria Especial da Mulher participaram do programa Clube Cidade pela manhã aqui na Clube FM, informando, né, que vai ter sim uma grande mobilização no período da tarde, já no início da noite desta segunda-feira, por parte dos vereadores aqui do município de Lages. Essa nota oficial, posso ler agora, né, só rapidamente, diz o seguinte: a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Lages tomou conhecimento dos fatos noticiados sobre a suposta prática de violência contra a mulher envolvendo o vice-prefeito Jair Júnior, já desligado, né? O caso ainda será apurado pela Justiça e, neste momento, compete à Procuradoria acompanhar a evolução do processo
a Procuradoria Especial da Mulher está sempre à disposição das mulheres lagianas para acolhimento, orientação e acompanhamento, reafirmando seu compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher. Neste momento, estamos aguardando informações sobre o caso para que possamos tomar as medidas adequadas. Isso foi postado já no sábado, no início da noite, e reforçando, né, só que a vítima ou as vítimas, né, não entrarem em contato com a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara Municipal de Lages, mas reforço mais uma vez, né, que isso gerou grande repercussão aqui na nossa cidade de Lages, gerou também por parte do Legislativo essa mobilização, né, por parte de todos os vereadores, né, cada um dos vereadores, dos 16 vereadores, cada um deles publicaram uma nota de repúdio, uma nota oficial referente a este triste e lamentável caso aqui em Lages. Só uma dúvida. O vice-prefeito gravou um vídeo dizendo que vai pedir o afastamento da prefeitura na condição de vice-prefeito. Conversei hoje de manhã com o secretário de comunicação, ele me disse que não foi formalizado ainda. Você tem informações? Ele já está afastado legalmente do cargo? A princípio, só essa informação a gente está baseado com as informações no qual ele mesmo repassou, né? Oficialmente, aquilo que ele mesmo citou nas suas redes sociais, né? Ele pediu prontamente, né, por ele mesmo o próprio afastamento, né? No Diário Oficial, sim, está de forma exonerado, né, desligado por parte como vice-presidente da CEMAS. Agora, como o afastamento do cargo como vice-prefeito, apenas essa resposta, por enquanto, até o momento que nós conseguimos apurar, apenas só gravar essa vídeo, resposta né? que ele trouxe no vídeo aí, na nota oficial dele ontem à noite. Eu quero fazer aqui um convite ao vice-prefeito. Fernando, mas o espaço não está aberto para a vítima, que tem que ser ouvida? Fato. Estamos aqui com o microfone do SCC à disposição da vítima e do vice-prefeito. A vítima a gente quer entender, mas a gente também sabe que nesse momento uma pessoa que passa por uma situação dessa também está abalada. Ela é a vítima da história. E acabou. Agora, o vice-prefeito tem um cargo público. Ele já falou que não é isso que aconteceu, falou no vídeo. Então, vice-prefeito, eu gostaria, você como homem público, você aquele que saiu para pedir voto da população, você que tem, de fato, as contas a serem prestadas para a população, o senhor como homem público deve vir aqui, no SCC, na Rádio Clube, explicar o que aconteceu. Porque a vítima, nesse momento, está abalada, está sofrendo, a gente entende que ela não pode conversar ou que não tenha essa condição de estar conversando com a imprensa nesse momento. A gente entende, ela tem que ser ouvida pela justiça, pelos policiais, por todo o suporte também psicológico, de assistência social. Agora, o senhor vice-prefeito é um homem público. A cidade o elegeu para governar o município. Então, a estas pessoas, mais do que um vídeo nas redes sociais, a explicação, a possibilidade da população fazer questionamentos por meio da Sol, do Anderson, do Fernando. Então, o senhor é homem público. Venha. Eu liguei para ele ontem, Fernando, liguei diversas vezes, mandei mensagem para o WhatsApp, não tive nenhum retorno. Por outro lado, a prefeitura rapidamente nos respondeu, deputados da região conversaram conosco, deputados de outras cidades. É um caso que repercute não só em Lages, mas em Santa Catarina. É um caso sério, importante, tem vídeo que está circulando, tem áudios que estão circulando. O vice-prefeito tem que dar uma explicação, sim. É o cenário político afetado com um caso de violência contra a mulher de um vice-prefeito. Um vice-prefeito, como você falou, foi gravar vídeo, foi se defender. Ele tem que se explicar conosco também, exatamente, com a população. Está em segredo de justiça, mas o senhor, vice-prefeito, é uma das partes. O senhor sabe o que aconteceu. Para você não tem segredo nenhum do que aconteceu. Então, estamos à disposição. Aliás, reafirmo, estarei aí em Lages na próxima quinta-feira e gostaria muito de fazer alguns questionamentos importantes para o senhor. E o nosso espaço, o microfone e a câmera do SCC estão abertos para você pedir desculpas, para você se justificar, para você questionar a investigação, para você criticar a investigação. O espaço é seu. A justiça que define e que vai julgar se o senhor tem ou não tem razão, se aconteceu ou se não aconteceu. Nesse momento, como veículo de comunicação, o principal da Serra Catarinense, a gente precisa aqui avançar nos questionamentos e na investigação.
Não dá para passar pano e nem esconder nada debaixo do tapete. Que tudo seja esclarecido. E se o senhor vice-prefeito for inocentado, o espaço será o mesmo. Não tem ninguém condenando ninguém aqui. O que nós estamos, neste momento, cobrando é uma explicação. A população tem o direito de questionar o que aconteceu, porque escolheu o senhor para governar a cidade. Então, isso não é um pedido de um jornalista, mas um pedido de uma população que está no direito de saber o que aconteceu. A esta mulher o nosso respeito e a cobrança de que a justiça seja feita de forma limpa e que a função, o cargo, o poder de um político não interfira neste momento. É isso que nós vamos continuar cobrando. Sol, muito obrigado pela participação. Anderson, bom trabalho e a gente volta amanhã. Vem aí o A Tarde é Nossa. Cuide-se.